Olá, boa noite a todos. Bem-vindo ao nosso programa Espiritismo na Prática. E hoje então, a gente vai abordar um tema muito interessante, que acho que é um tema que muitas pessoas hoje, atualmente, estão passando por essa dificuldade, né? Estão passando por momentos de depressão, de tristeza muito profunda. Isso desenvolve também o suicídio. Então, nós vamos abordar hoje o suicídio, que é um tema que nós queremos aqui muito tempo abordar. E estamos hoje com a Lara, que vai nos ajudar a abordar esse tema. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson, tudo bem? Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no Espiritismo na Prática. E é um prazer estar de novo aqui, viu, Jefferson? Prazer é nosso. Lara, gostaria de começar esse nosso estudo de hoje abordando uma pergunta muito interessante, que é: o suicídio é considerado crime perante a lei de Deus? Pois é, essa é uma questão danada, né, Jefferson? Por quê? Porque nós não temos o direito de dispor da nossa vida. Não temos esse direito. Só Deus tem esse direito. Só cabe a Ele dizer o momento da nossa morte, do nosso desencarne e o momento da nossa encarnação. Então, o suicídio voluntário, ele é transgressão das leis de Deus. Então, se ele é uma transgressão, ele é um crime, né? Quem se suicida, na verdade, é considerado um criminoso, né? No mundo espiritual. E o Emmanuel diz que o suicídio é sempre, todas as vezes, uma calamidade para quem comete esse desatino. E aqui a gente está longe de fazer julgamento, né, o Jefferson, porque quem de nós às vezes não passou por essa situação, que, né, a gente está encarnado, a gente não pode falar que a gente não cometeu esse desatino em algum momento. Não é isso que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo trazer o entendimento das consequências do suicídio para o espírito, que são realmente muito graves, né? Por quê? Porque a morte, gente, ela não aniquila o ser, ela não aniquila o homem. Ela só destrói o corpo material. O espírito não morre, isso é ilusão. Não existe, né? E a vida hoje, para cada um de nós, vai ser amanhã a continuidade dessa mesma vida que a gente está vivendo aqui, com tudo que a gente faz. Né? Quando a gente morre, a gente não vira santo, não. E quando a gente comete suicídio, então é mais grave ainda. Por quê? O suicídio, ele nasce desse desgosto pela vida, né? Que o espírito começa a ter. Né? É o efeito da ociosidade, da falta de propósito, da falta de fé. Então, olha só, aquele que usa das suas faculdades, seja elas quais forem, intelectuais, né? Se você é forte, se você é disciplinado, se você é inteligente, se você usa das suas faculdades, das suas aptidões naturais para ser útil, aí, gente, o trabalho não tem nada de difícil e o tempo passa muito mais rápido. Ser útil, né? Trabalhar, servir, nos ajuda a suportar as dificuldades e os desafios da vida com mais paciência, com mais resignação. Então, o suicídio é uma triste ilusão mesmo. Por quê? Nós somos espíritos, somos imortais. A vida continua além do túmulo, gente. Né? E o que acontece? Na hora que você tira, destrói o seu corpo material, você se depara com a sua consciência. Né? E a questão do suicídio, ele pode ser classificado ali de duas formas. Ou o suicídio direto, né? Ou esse que a gente tem intenção de fazer, que é um ato consciente, que muitas vezes até o planejamento, né, da morte, como é que eu vou fazer? Eu vou dar um tiro na minha cabeça, eu vou me enforcar, eu vou tomar veneno, que horas que eu vou fazer isso, em que momento que eu vou fazer isso? Então, esse é o suicídio direto, aquele que você tem intenção de cometer.
E o outro tipo é o suicídio indireto. Como que é o suicídio indireto? É aquele que resulta de hábitos viciosos, hábitos nocivos, comportamentos errôneos que vão lesando tanto a nossa saúde física quanto a saúde psíquica, ou lesa os dois, né? Então, assim, as causas que levam o ser humano ao suicídio são muitas, mas todas elas indicam o desconhecimento de como funciona a justiça e a misericórdia divina. Né? Então, quais são as causas? Materialismo exagerado, solidão, depressão, uma enfermidade que não tem cura, maus tratos, né? A pessoa que sofre maus tratos, que sofre abuso de todo tipo, violência, miséria extrema, fanatismo religioso, existe também, né? Às vezes até suicídios coletivos, né? Nessa questão do fanatismo religioso. Negligência, abandono familiar, uma perda afetiva pode levar a pessoa ali a desenvolver uma depressão e partir para o suicídio. O alcoolismo, né? O alcoolismo aí no suicídio indireto, o uso de drogas, né? Às vezes, estado de desesperança, gente, né? Quando a gente perde essa vontade de viver e até a obsessão de espíritos nos levam ao suicídio. Né? O suicídio, então, gente, ele decorre dessa nossa incredulidade, né? Da nossa dúvida sobre o futuro. Por quê? Porque se a gente não conhece as leis de amor do Pai, se a gente não consegue compreender que nós somos espíritos imortais, a gente não vê futuro. Né? Acabou o corpo físico, morreu, ponto, fim da vida. E isso é uma visão tão injusta, porque você pensa bem, né, Jefferson? Aquela pessoa que comete crime um atrás do outro, assassinato, estupro, sequestro, né? O vândalo mesmo. Aí a pessoa não tem direito de se corrigir, não tem a chance de se corrigir, então ela é má, morre, acabou, vai arder no mármore do inferno? Né? Então, quando a gente desconhece esse mecanismo das leis de amor do Pai, que nós somos espíritos e somos imortais, que nós vamos encarnando várias e várias vezes para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso melhoramento, quando a gente não tem essa concepção do futuro, aí, gente, a gente fica na dúvida. Então, posso morrer. Estou sofrendo muito, estou com uma doença que não tem cura, vou abreviar. Mas não existe abreviar. Né? E essas ideias materialistas de finitude do corpo material, né, elas incitam o suicídio. Incitam. Sabe por quê? Porque elas produzem covardia moral. Elas não deixam que você pense que você tem que agir com paciência, suportar a dor, suportar o sofrimento. Porque, gente, é mundo de provas e expiações. É um mundo difícil, que tem prova o tempo inteiro. E a gente espia quando a gente erra, a gente volta para espiar. Né? Então, um exemplo clássico disso, né, Jefferson, dessas ideias materialistas, é quando a gente vê ali homens da ciência, né, cientistas e tal, que estão ali, né, diante do seu saber, da autoridade do seu conhecimento, e ficam ali se esforçando para provar que a vida morreu, acabou, né? Que não tem nada depois da morte. Então, essas pessoas ficam tentando convencer as outras de que não há vida após a morte. Então, o que é melhor fazer? Ah, tá sofrendo? Se mata. Então, quem é que vai desviar essas pessoas que são influenciadas pelo pensamento materialista dessa consequência que é o suicídio? Quem que pode dar esperança para essas pessoas? Quem pode falar que não, o nada não existe? Só o Espiritismo, gente. O Espiritismo é a perspectiva
ele tem a perspectiva de trazer para nós, olha, a vida continua. Você não morre. Não morre. O que acontece? Se você matar o seu corpo físico, o seu corpo material, você vai cair no vale das sombras. E aí você vai sofrer por muito mais tempo, porque o seu sofrimento não vai acabar com a morte do corpo físico, né? Então, essa disseminação das doutrinas materialistas é como se fosse um veneno, gente, que a gente inocula em nós mesmos, né? E daí a gente vai tendo essa ideia de que você pode suicidar, que não tem problema, mas tem muito, e tem problema até para quem propaga essas ideias materialistas, viu? Porque eles vão assumir uma responsabilidade terrível sobre quem suicidou, escutando e dando ouvidos a essas ideias, essas doutrinas materialistas, né? Aí vem Allan Kardec, maravilhosamente, nos elucida através da codificação espírita quanto à vida futura, que não é possível mais ter dúvida quanto à vida futura. Então, com o espiritismo, veio essa modificação da visão que a gente tem da vida, né? Aquele que crê na vida após a morte, na reencarnação, ele sabe que a existência ali se prolonga indefinidamente, né? Uma encarnação atrás da outra, uma encarnação atrás da outra, né? Existe a vida além do túmulo. Então, gente, é com paciência, com resignação, que a gente precisa afastar essa ideia do suicídio. Então, saber que a vida continua após o túmulo nos dá coragem moral para enfrentar os desafios e as dificuldades da nossa caminhada. O suicídio é um mal terrível. E olha, é só a gente observar como ele tem aumentado, né? E ele deve ser combatido, gente, por cada um de nós. É preciso que nós conscientizemos as criaturas, aqueles que estão à nossa volta, a respeito das consequências do suicídio. Né? Porque quando a gente aportar lá no mundo espiritual pela via do suicídio, ou alguém que a gente conhece, a gente não fez nada, né? E a gente se depara, então, ali com a vida além túmulo e a gente perceber as dores, né, que estão dilacerando os familiares que foram deixados para trás, né, o ultraje às leis divinas, a nossa própria dor, né, o choque que a gente leva da vida não ter terminado, que ela continua. Gente, isso faz com que a gente sofra imensamente, imensamente. Eu sempre aconselho, quando eu falo desse tema de suicídio, leiam Memórias de um Suicida, né? Pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira, que o autor do livro é o Camilo Castelo Branco, né? Que utiliza o pseudônimo ali de Camilo Botelho. O Camilo Castelo Branco, gente, foi um dos maiores escritores portugueses do século XIX. Ele nasceu em 1825, cometeu suicídio em 1890 com um tiro, né? E no livro, até não é ele que se identifica, né? É a dona Ivone que prefere não dar o nome do Camilo Castelo Branco, porque ela acha que vai ali causar uma comoção, então eles adotam então, o Camilo Botelho, né? E ele conta neste livro o que aconteceu com ele e com outros suicidas, né? Então, gente, é esse livrinho aqui, ó. Não sei se dá para ver aí, Memórias de um Suicida. É um livro ótimo. E ele conta, principalmente nos primeiros capítulos, ele vai falar de quando ele acorda no mundo espiritual e o que ele está vendo depois que ele suicidou. Ele fala que ele percebe ali que ele não vai encontrar paz, que ali não há paz, nem consolo, nem esperança.
que tudo ali está marcado pela desgraça e pela miséria. É o lugar para onde ele foi. Né? O Camilo vai ser recolhido para o Vale dos Suicidas. E aí ele diz o seguinte, aqui, textualmente o Camilo falou assim, olha, aqui é a dor que nada consola, a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que ideia alguma tranquilizadora vem orvalhar de esperança. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há tréguas. Então, olha o sofrimento que o Camilo encontra. E ele diz assim, olha, o que há é a consciência conflagrada, a alma ofendida pela imprudência das ações cometidas, a mente revolucionada, as faculdades espirituais envolvidas nas trevas oriundas de si mesma. Porque é um ato de desatino tão doloroso que você cai em trevas, as trevas que há em você mesmo, né? E aí ele vai dizer assim, o que há aqui é o ranger de dentes nas trevas exteriores. Aquilo que Jesus fala. É o ranger de dentes nas trevas exteriores. De um presídio criado pelo crime, votado ao martírio e consagrado à emenda. É o inferno, na mais hedionda e dramática exposição, porque, além do mais, existem cenas repulsivas de animalidade, práticas abjetas dos mais sórdidos instintos, as quais eu me pejaria de revelar aos meus irmãos os homens. Né? Ele fala que ele não vai falar o que acontece ali, de tão horroroso que é, dos espíritos que estão ali com ele, porque o que acontece, gente? O suicida, ele fica revisitando o momento do ato que ele cometeu várias e várias vezes. Várias e várias vezes. E é tão sério isso que olha só o que o Camilo vai falar. Ele fala assim, olha, nesse lugar, a gente fica como se tivesse envolvido por fogos enlouquecedores. Então, não há como atingir a serenidade, não há como você ter um momento de reflexão, né, para você se lembrar de Deus, para você bradar pela misericórdia divina, porque é tanto sofrimento ali que eles não conseguem um momento para refletir no que está acontecendo com eles. E aí, quando eles não conseguem fazer isso, o que acontece? Eles não conseguem orar, eles não conseguem fazer uma prece para pedir o auxílio divino. É o que o Camilo vai falar. Ele fala assim, olha, não se podia orar porque a oração é um bem, é um bálsamo, é uma trégua, é uma esperança. E aos desgraçados que para lá se atiravam nas torrentes do suicídio, impossível seria atingir tão altas mercês, né? Tão altas graças. Então, eles não conseguem orar. Isso é tão verdade que no livro O Céu e o Inferno tem um caso, na hora que fala lá da parte dos suicidas, na segunda parte, no capítulo 5, o caso do Feliciano, e é um caso que corrobora isso que o Camilo falou, porque ele é muito interessante, porque o Feliciano, assim, era um homem muito rico, né? Ele não tinha ali, não era materialista, não era ateu, mas ele não tinha a percepção dos problemas da vida, ele não fazia uma reflexão do que acontecia depois que ele ia morrer, dos problemas que afligem a vida. Então, quando acontece dele perder a fortuna dele, o que ele faz? Suicida. Ele suicida. E aí ele dá uma mensagem, depois vocês procurem lá no livro O Céu e o Inferno. Está lá no capítulo 5. Essa parte tem o nome dele, Feliciano. E o que ele vai falar? Ele vai falar assim, olha, aqui tudo é sofrimento. A gente não tem um minuto de paz. E ele diz assim, olha, que suplício esse meu, quanto eu sou desgraçado. Orem por mim. Ele fala, olha, orem por mim. Né? É o maior bem que vocês fazem, é orar por mim. Porque nós aqui temos necessidade de
força. Então, ele conta assim, olha, dizem que podemos obter essa força pela prece. Então, orai por mim, para que eu também possa orar. Porque eles não conseguem orar. Então, o que acontece, gente? É muito triste a questão do suicídio, porque é um sofrimento atroz, né? É um sofrimento para o espírito que comete essa loucura, a família sofre, e as consequências, gente, são imprevisíveis, tanto para o espírito quanto para quem ele deixou para trás, viu, Jefferson? É verdade, né, Lara? Tanto é que você foi perceber, né, na obra O Livro dos Espíritos, na questão 948, está escrito o seguinte, ó: o suicídio não apaga a falta, ao contrário, haverá duas em lugar de uma. Então, isso é uma coisa muito, muito triste, porque a gente foi perceber a questão da situação do suicida, quando ele desencarna, ele acaba passando por uma... ele acha que, na verdade, vai acabar o sofrimento, vai acabar aquela chateação que ele está passando. Na verdade, é o contrário, ela vai estar criando dois sofrimentos, né? Porque, embora não esteja no corpo, né, ela esteja fora do corpo, esteja em condição de desencarnado, ele acaba recebendo um impacto muito mais forte que no corpo, porque o nosso corpo ele é uma barreira, né? É uma barreira ele impede, isso foi todo aquele baque, aquela situação das energias que a gente cria no dia a dia, né, da tristeza, da depressão, né, da situação de materialismo, tudo isso aí é amenizado pelo corpo. E já quando você está fora do corpo, isso aí é muito mais intenso, muito mais... Algumas pessoas dizem que, né, que fora do corpo você tem 3, 10 vezes mais impacto do que está no corpo. Então, o sofrimento que você sentia, a pessoa que você estava casada e ela foi com outra pessoa, você se matou, você sentiu muito mais tristeza, muito mais chateação do que aqui. Então, não tem como a gente apagar uma dor, um sofrimento pelo caminho do suicídio. Isso não vai ser o caminho que é o ideal. O ideal é a gente saber esperar, saber botar a cabeça no lugar, deixar esfriar com essa situação. E quando a gente está em tristeza, a gente está em depressão, como nós falamos no programa passado, procura um médico, procura uma ajuda profissional, procura um centro espírita, tudo isso vai ajudar você. Porque a situação do desencarnado por suicídio é muito mais, como bem a Lara falou, é muito mais árdua, muito mais sofrida. Como o próprio Camilo, né, Camilo Botelho, né, a Lara citou aí uma pequeno trecho do livro. Isso é algo que é impactante. E realmente, tanto é como o Chico Xavier fala, o Divaldo fala também, tem uma situação que eu acho que se engana é o Divaldo que fala, que é um espírito que jogou-se na linha do trem, e o trem passou, né, em cima da cabeça da pessoa. E essa pessoa, ao desencarnar, ela acordava no espírito e vinha o trem de novo. Aí, entre aspas, morria. Acordava de novo, vinha o trem de novo. Então a pessoa, como ela falou, vive revivendo, reviveu. Até chega um momento que Divaldo foi impactado pela solicitação de um espírito amigo que pediu para orar para esse espírito. Foi só aí que o espírito teve um momentinho de folga, né? Antes que cada um segundo ele passava, sofria as dores, a atrocidade de ser decepado, né, com a sua cabeça. Ele acabou, então, tendo um pouquinho mais de alívio, mas mesmo assim vivia instantaneamente a mesma situação. Assim como uma outra situação que Divaldo conta, é a situação da pessoa que está se jogando, né, do lado alto até as pedras, né? A pessoa ficava revivendo essa situação. Isso é uma coisa horrível. Imagina você sentir o impacto toda vez, todo instante, por 10, 15 anos, 20 anos consecutivos. Sem dizer que, se você foi programado para viver aqui na Terra por 70 anos, um exemplo, né? E você tira a vida com 30 anos, você teria mais 40 anos para viver. E esses 50 anos que você teria para viver, você tem, então, todo o seu recurso fluídico, né, do seu corpo, que você teria que consumir, você leva consigo lá no plano espiritual. Você tem que desgastar toda essa energia, né, com o tempo, e vai durar, então, normalmente, 40 anos, 30 e poucos anos,
até você gastar toda essa energia para poder, então, ter um pouquinho de alívio, vamos dizer assim, né? E como o próprio, acho que se não me engano, o livro dos Espíritos fala, que a gente passa, né, quando a gente desencarna por suicídio, ao retornar ao corpo, a gente traz também algumas sequelas disso. Né? E essas sequelas são sequelas de problemas de cardíacas, problemas de respiração, problemas na deglutição, né, problemas de memória, problemas mentais, tudo isso aí são repercussões que são trazidas, né, pela reencarnação, pela causa, né, sendo como efeito da causa que é o suicídio. Então, isso a gente tem que pensar muito bem antes de cometer suicídio. Até o de pensar no suicídio já está a caminho. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado, a gente tome cuidado com isso, para a gente não pensar em cometer esse ato, porque esse ato, como já falamos, né, ele vai trazer muitos problemas para você na pós-vida. E sem querer também, você acaba interrompendo uma oportunidade de você poder evoluir, você poder exercer aquela situação, uma aprovação, uma situação de prova, expiação, e aí você perde essa oportunidade por causa de um desequilíbrio, por causa de uma pessoa, por causa de um espírito que está te obsedando, ou até por falta de você ter conhecimento, como bem a Lara falou, né? Falta de conhecimento. Então, isso a gente vai abordar um pouquinho mais com mais detalhes daqui a pouquinho. Gostaria de saber, Lara, aquelas pessoas que passam por suicídio, né, através de uma voluntária, através de um acidente de carro, aquelas pessoas que usam droga ou se viciam muito, como é que é a situação dessa pessoa no plano espiritual? É porque é suicídio de todo jeito, né? É um suicídio indireto, mas é suicídio. E eu só queria complementar o que você falou aí, Jefferson, porque é uma coisa muito grave realmente o suicídio, né? E a gente não faz conta das consequências que vai sofrer, né? No livro do Memórias de um Suicida, o Camilo conta dessa questão aí que você citou, de você ficar revivendo aquele momento do suicídio, e ele conta, gente, leiam Memórias de um Suicida. Ele conta ali que, né, alguns espíritos que estavam ali com ele, um que se jogou na frente de um trem, ficou despedaçado, então, de repente, ele estava assim, parado, de repente, o perispírito dele se desfazia, assim, era como se ele caísse em pedaços e ele ia tentando juntar o braço, né, tentando colar a perna no lugar. E uma coisa muito séria também que o Camilo fala é a percepção do tempo, né? Que para eles é como se o tempo não passasse. Justamente por causa disso, o que acontece? Você tem ali você veio programado, como o Jefferson disse, por uma quantidade de anos, e você comete o suicídio, o que você vai fazer com aquela energia vital? Você tem que desgastar essa energia vital. Né? Então, você vai ficar ali, lembrando, lembrando, lembrando e lembrando o tempo inteiro. Né? Então, assim, o suicídio, gente, na verdade, ele é uma forma, ele é um vestígio, né, da nossa fragilidade, né, do nosso primarismo, que é o que a gente tem que ficar livre. A gente tem que ficar livre dessa condição primitiva, né, dessa fragilidade. A gente está aqui para se fortalecer, né? Porque afinal, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é voltar ao Pai como espíritos, né? Perfeitos, melhorados, puros, né? Para a gente estar caminhando para a glória. Né? A verdade é que nós estamos bem aqui embaixo na escada ainda, né? Mas a gente vai chegar lá, né? Então, o Jefferson, a gente, por exemplo, o que acontece? No suicídio direto, no intencional, né, aquele que você não tem ali, por exemplo, um atenuante de você estar doente, de você estar sofrendo uma moléstia, ou de ignorância mesmo, né, das leis. De qualquer modo, ele é uma infração às leis divinas. Né? É um ato de violência que nós cometemos contra nós mesmos, né? Por quê? Porque o suicídio intencional ele tem uma premeditação, né? E o remorso dele é maior. É muito maior do que o do suicídio indireto. Porque no suicídio indireto, o que acontece? Eu sou alcoólatra. Você vai desencarnar mais cedo.
Não tem jeito, você tá ingerindo uma substância que é tóxica, que não faz bem a você. Então, aquela criatura que bebe até cair todos os dias, está encurtando a vida. O que fuma, o que usa drogas, né? Às vezes aquele que é imprudente, né? Que está dirigindo um carro ali em alta velocidade e desencarna ali pelo acidente, é um suicida indireto, porque ele está cometendo imprudência. Então, o que acontece, gente? A consciência, quando ela desperta atormentada pela dor do suicídio, lá na sombra que ela mesma se precipitou, o que acontece? Ela vai ter que suportar, Jefferson, as companhias que ela elegeu para ela com esse ato. Não só com esse ato, né, mas com o que precedeu ao ato também. E vai ter que passar aquele tempo ali, igual o Camilo ficou um tempão lá no Vale dos Suicidas, vai ficar ali até ele compreender, até ele se desgastar a energia vital dele, até ele compreender que ele precisa se renovar. Mas o que acontece? Os resultados do suicídio, eles não se circunscrevem só a esse sofrimento íntimo da criatura. Ele também atinge o corpo espiritual em forma de desequilíbrios que vão fazer com que nós tenhamos que proceder ao devido reajuste nas próximas existências. Então, aquele que suicida, quando ele chega ali no plano espiritual, ele vai precisar de um tempo para a sua reeducação. E quando ele reencarnar, né, seja porque via que ele cometeu o suicídio, né, que na hora que ele se reintegrar de novo ao corpo físico, é como se ele tivesse ali num regime de hospitalização. Por quê? Porque o corpo vai refletir as angústias, as penas, na forma de enfermidades e inibições. Aí, vamos lá, por exemplo, a pessoa que se suicidou tomando veneno, né? Ou tomando alguma coisa tóxica. Ela vai nascer com problema no aparelho digestivo, com disfunção endócrina, com doenças relacionadas ao sistema circulatório, ao coração. Aquele que, por exemplo, põe fogo em si mesmo, o que acontece? Gente, ele vai sofrer, por exemplo, ictiose. O que é ictiose? É uma doença de pele que a pele fica igual escama de peixe, né? Ictis é peixe. Então, a pele fica tão seca que fica igual escama de peixe. Ou pode ter penfigo. O que é o penfigo? É uma situação em que a gente passa a ter ali uma doença autoimune que é muito grave, ela é rara, mas ela é grave, vão aparecendo bolhas de todo tamanho sobre a nossa pele, por quê? Você botou fogo em você mesmo. Aparece nas mucosas, né, no revestimento da boca, no corpo inteiro. Então, olha a consequência da gente cometer esse desatino, né? Aqueles que se afogam, né? Que causam asfixia a si mesmo, né? Que, por exemplo, entram dentro do carro, fecha a garagem ali, liga o carro e morre ali por conta daquele gás, né? Morre asfixiado. O que vai acontecer? Ele vai nascer com problemas respiratórios, com efizema, com cisto pulmonar, os que se enforcam, né? O que vai acontecer? Vai trazer com eles distúrbio do sistema nervoso, paralisia cerebral, aqueles que dão um tiro, né? Que estraçalham ali a própria cabeça, que dão um tiro na cabeça. O que vai acontecer? Gente, pode nascer surdo, pode nascer cego, né? Vai ter ali doenças relacionadas, doenças mentais mesmo, né? Relacionadas ali com idiotia. Aquele que o Jefferson deu exemplo, né? Aquele que se atira de uma grande altura.
Qual a consequência? Ele pode ter distrofia muscular ou ter uma osteite. O que é osteite? Os seus ossos ficam muito densos, né? Então, gente, as consequências do suicídio são inúmeras. Seja qual a forma que você praticou o suicídio, se você foi imprudente, né, aí em alta velocidade, dirigindo um carro ou uma lancha, seja lá o que for, as consequências do suicídio, elas sempre vão produzir sofrimentos no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, nos dois planos da vida, no espiritual e no físico. O Manuel Filomeno de Miranda, né, pela psicografia do Divaldo Franco, no livro Temas da Vida e da Morte, ele usa uma expressão que eu acho muito interessante, porque ele não diz suicida, ele fala pretenso suicida. Por quê? Pretenso, você não morre. Você não morre. Você acabou só com o seu corpo físico, mas você não morreu, você continua. Né? Tanto é assim que o Camilo Botelho fala dessa questão, né, de uma forma muito interessante, que ele fala assim, morri, mas eu continuo aqui, eu estou pensando, eu estou vendo, eu estou escutando, então eu morri? Não, você não morre. Seu corpo acabou, mas você não morreu. Né? Então, o Manuel Filomeno de Miranda fala isso, né? O pretenso suicida é o quê? Ele fugiu da responsabilidade. E ele não se libera desse ato nefasto que ele cometeu contra si mesmo, né? Um ato translocado. Porque isso, gente, é uma agressão furiosa ao mecanismo do instinto de conservação da vida. Né? Esse instinto de conservação da vida que nos governa a existência no corpo material, né? Para a nossa própria preservação. Se não fosse assim, né? Quando você depara aí, está fazendo uma viagem em um safari na África, lá depara com um leão, você fica ali, oi, leãozinho. Não, você quer preservar a sua vida. Né? Você mergulhou ali, tem um tubarão, você sai da água. Né? Você está num carro em alta velocidade, opa, deixa eu diminuir aqui, porque é esse instinto de preservar a vida. Né? Então, o que acontece? O suicida, ele não consegue fugir de si mesmo. Né? Ele não consegue fugir da sua consciência. A única coisa que ele fez foi uma irresponsabilidade, por orgulho mesmo. Né? Ah, não, eu não aguento mais esse mundo, vou acabar com a minha vida, eu não vou sofrer mais. Aí é que você vai sofrer mesmo. Porque nós nos tornamos, pelo suicídio, o nosso próprio algoz. Né? E a gente vai precisar resgatar essa situação que é aflitiva. Né? Gente, não tem jeito de burlar a lei de Deus. Não tem jeito. Só quem fala, só quem tem o direito de dispor da nossa vida é o Pai. Nós não temos esse direito. Então, o que acontece? Na hora que você suicida, você leva um choque tão grande que o seu espírito ali, ele fica meio adormecido por um tempo, né? O Camilo Botelho fala isso, você fica ali como que adormecido por um tempo, você não dá conta do que aconteceu, porque o ato é um ato de violência extrema. Só que na hora que você desperta, você está ali, você desperta em agonia. Por quê? Porque você está vivo, você não morreu. Você está vivo, você está pensando, você tem suas faculdades pensantes ali, você está ardente de vitalidade ainda. Né? O Allan Kardec, lá na questão 957, né, ele fala ele pergunta, né, qual que é a relação em relação ao estado do espírito, qual a consequência? E os espíritos explicam para ele, né, porque as consequências do suicídio elas são muito diversas, né, mas elas são sempre relativas às causas que produziram esse ato. Né? Agora, tem uma consequência que nenhum suicida escapa. É o desapontamento.
Você espera acabar com a sua vida, acabar o sofrimento e você continua ali vivão, né? E aí? Como é que faz? Pois é, a gente precisa pensar nisso. O Kardec, nos comentários dessa questão, ele diz uma coisa muito interessante, porque ele fala assim, olha, que a afinidade entre o espírito e o corpo é persistente, né? E ela repercute do corpo para o espírito. Então, às vezes, né, pode parecer esquisito o que eu vou falar aqui, mas é o Kardec está falando, Camilo Botelho fala a mesma coisa no Memória de um Suicida. Você vai sentir ali a sua revelia, sem você querer, o estado de decomposição do seu corpo material, né? Você vai sentir aquela angústia, aquele horror, né, de você estar ali cheio de vermes comendo o seu corpo material. E, gente, não tem meia palavra, não. É assim mesmo que acontece, né? Isso não é via de regra. Alguns têm essa repercussão mais acentuada que outros, né? Mas, assim, o Camilo Botelho, ele fala disso com muita propriedade, que ele diz assim, olha... Deixa eu só achar aqui, gente, espera aí. Ele diz assim, ó, que o suicida ainda ele se encontra num estado ainda tão animalizado, né, por conta do perispírito dele, ele está cheio de fluido vital, então que ele passa a sentir, né, como um eco, né, que produz no perispírito. O que acontece com o corpo é como um eco ali no perispírito dele, e ele vai sentindo isso. E ele ainda diz uma coisa muito interessante, viu, Jefferson, que você tocou aí na questão do problema da obsessão. O Camilo fala disso com muita propriedade, que ele fala assim, olha, na hora que a gente comete esse ato, que a gente desperta ali naquela situação horrorosa, né? A gente está ali como se estivesse na frente de um tribunal dos infernos. É a expressão que ele usa, o tribunal dos infernos. Por quê? Porque eles estão nas regiões sombrias, né? O suicida vai para a região sombria, gente. E aí ele diz o seguinte: tem obsessores ali para todo lado, né? Aqueles que ficavam te instigando a cometer o suicídio, a cometer esse ato de desatino, né? Porque os obsessores, gente, são os nossos inimigos. Aí você adoece, aí você fala, ah, meu Deus, não compensa viver, não sei o quê. Aí você abriu brecha para o obsessor. Aí o obsessor fica assim, vai lá, se mata mesmo, dá um tiro na cabeça, pula de uma ponte, faz isso mesmo, a vida não vale a pena. Você fica ali inconscientemente escutando aquilo e você vai absorvendo aquilo, porque você abriu brecha para a obsessão. E aí, o Camilo fala, esses mesmos que estavam ali te obsediando, eles estão lá se colocando na posição de juízes, rindo de você, porque você cometeu essa loucura, cometeu esse desatino, né? E você está ali com as faculdades ali conturbadas, muitas vezes sem saber o que acontecer. E, gente, o Camilo, ele conta uma coisa tão... que parece coisa de filme de terror, mas olha só o que ele fala. E isso é importante a gente saber, porque quanto mais nós soubermos a respeito das consequências do suicídio, menos vontade de cometer suicídio a pessoa vai ter, se ela compreender as consequências, né? Então, a gente tem uma aranha aqui no meu computador, deixa eu tirá-la daqui. O que acontece? Ele fala assim, olha... peraí, deixa eu achar. E esses obsessores, né, que se diziam juízes ali, ele fala assim, olha, eles nos submetiam a vexames indescritíveis, obrigavam-nos a torpezas e deboches, violentando-nos a compactuar de suas infames obscenidades. Pois é. É isso que aguarda a gente se a gente cometer suicídio, né? O Camilo fala que é um lugar sinistro, realmente, né? E apesar de ser um estágio ali temporário, é realmente um lugar sinistro. Por quê?
Porque, gente, nós estamos atentando contra a lei do pai. Mas, o que acontece, né, Jefferson? Ninguém está desamparado da misericórdia divina. Absolutamente ninguém. Maria de Nazaré organizou os servos de Maria para acolherem esses sofredores que cometem suicídio, né? Então, o Camilo fala que, vez por outra, passavam ali caravanas de espíritos vestidos ali de branco, homens, mulheres. E é até muito interessante como ele fala, né, Jefferson, que ele fala que era uma caravana que tinha assim, os lanceiros na frente. Por quê? Porque o suicídio é criminoso, gente. Se ele é criminoso, tem vários graus de crime, que tem aqueles que se comprazem, que estão ali naquele lugar se comprazem, eles atacam mesmo essa caravana. Então precisa ter ali a guarda, né? Então que tinha os lanceiros na frente, atrás, e eles iam passando ali e vendo aqueles que tinham condições, então, de saírem do Vale dos Suicidas, que já tinham exaurido a energia vital deles e já estavam mais ali com o pensamento, tendo uma condição de ser recolhido. E aí os servos de Maria passam e recolhem esses espíritos e levam eles para um lugar lá onde eles vão ser atendidos, né? Vão levando eles em macas mesmo. Gente, o mundo espiritual, o mundo material é uma cópia do mundo espiritual, né? Então, às vezes a gente fala assim, a pessoa fala, que isso não existe, não. Espera desencarnar para ver, né, Jefferson? É verdade. Espera desencarnar para ver. E aí, o Camilo, em determinado momento, ele é recolhido. Né? Ele consegue ali ter depois que ele exauriu o fluido vital dele, ele consegue ali ter um átimo ali de remorso, de entender que o que ele fez estava errado. E, na verdade, gente, o Camilo Botelho, ele fala assim, olha, na hora que você comete suicídio, você sabe que você está fazendo errado. Você sabe que você infringiu a lei. Certo como o dia. Você sabe perfeitamente que o que você fez é criminoso. Ele fala isso, né? Então, o que acontece? O Camilo diz assim, que ele ficava ali revivendo, né? E tem uma coisa, né, Jefferson? Que você não revive só o momento do seu suicídio. Você passa a reviver todos os erros que você cometeu. Imagina o sofrimento disso, gente. Você ficar revivendo ali os seus enganos, os seus erros, tudo que você fez de ruim, até o seu suicídio. Aí você vai. O Camilo falava que ele sentia o sangue fluir, né? Era a sensação que ele tinha, é que ele sentia o sangue fluir da ferida, né? Do tiro que ele deu nele mesmo. Então, gente, a questão do suicídio é grave, mas a gente continua tendo amparo. A gente continua tendo amparo sempre, né? O Camilo, ele diz assim, olha, porque, gente, vamos lembrar do Emmanuel, né? Que o Emmanuel fala que a mente é o espelho da vida, né? Então, a questão do pensamento, gente, ela está em todo lugar. E o Camilo Botelho fala dessa questão do pensamento. Ele fala assim, olha, a mente, ela edifica e ela produz. O pensamento, ele é criador e, portanto, ele fabrica, corporifica, retém imagens por si mesmo, engendradas, né, por aquilo que você fez. Ele realiza, segura o que passou e, com poderosas garras, conserva o presente até quando desejar. Então, é por isso que que o suicida fica ali nesse ciclo vicioso de relembrar as coisas ruins que ele fez e de relembrar também o ato que ele cometeu, né? E o Camilo ainda diz assim, olha, é um estado de coisas
que vai acontecendo conosco que é tão deplorável que é até difícil a gente colocar isso em palavras para que o homem que está encarnado compreenda. Ele mesmo diz isso, que parece que é assim, uma história de horror, mas é exatamente isso que acontece. Gente, vamos estudar. Vamos estudar porque a gente precisa saber aí das coisas que acontecem quando a gente faz essa loucura, né, de querer terminar com a própria vida, que você não vai terminar, mas a misericórdia divina, gente, está sempre disposta a nos socorrer, né, Jefferson? É verdade, Lara. E vindo ao encontro que você fala, né, tenho uma passagem que eu achei interessante, que no livro Roteiro, né, capítulo 7, diz assim, ó, suicidas recomeçam a luta física no circo de moléstias ingratas, foi o que você falou, né, a gente comete um ato, né, toma veneno, dá um tiro, né, se acidenta de forma voluntária, né, tudo isso aí repercute ao corpo na volta da nossa próxima reencarnação. E temos algumas passagens que são muito interessantes, principalmente do livro Entre a Terra e o Céu. Tem ali o Júlio, né, o menino Júlio, que ele voltou 3 vezes na reencarnação, né, para poder pagar seu suicídio. E todas as 3 encarnações que ele viveu, né, ele passou por dificuldades. Então, teve bastante dificuldade, tanto na parte da convivência com os familiares, quanto na parte da garganta, porque ele tinha tomado veneno, né? Então, ele passou muitas dores, passou umas dores atrozes na garganta, né? E isso fez com que ele retornasse na próxima encarnação com uma moléstia na garganta. Desencarnou de novo e ainda persistia aquela dor na garganta dele no plano espiritual de novo. Então, às vezes a gente carrega por várias reencarnações os atos praticados na vida atual. A gente carrega tanto na parte do suicídio, até na parte moral também, né? Porque, bem como a Lara falou, a gente carrega conosco essa questão de reviver o que a gente fez de errado, o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado. Então, tudo isso aí repercute no nosso dia a dia, né? Na existência atual, na existência futura. Tudo que a gente faz hoje, a gente vai repercutir na vida futura também. São consequências, né? Então, eu posso dizer assim que hoje, o dia de hoje é a causa e o futuro é o efeito. É tal da você colhe, você planta, né? E tem um outro livro que tem, que é o livro Missionários da Luz, que não me recordo agora qual que é o capítulo, que tem ali o Raul. O Raul foi suicida, né? Ele tirou a sua própria vida com um tiro, onde a esposa achava que ele tinha sido assassinado. Na verdade, ele tinha tirado a própria vida, né? O mais interessante disso tudo é que ele foi carregado pelos espíritos obsessores até um frigorífico. Lá tinha uma poça de sangue, onde os espíritos em cima dele, né, vários espíritos em cima dele, vinham lá sugar a energia dele. Eram espíritos vampiros. Então, bem o que aconteceu com o Camilo Botelho, né? A gente é carregado, a gente não sabe, a gente fica inconsciente, a gente sabe o que está acontecendo, a gente só tem leves percepções do que está acontecendo no nosso redor, mas, na verdade, a gente está passando por processos obsessivos pós-desencarne, desculpa. Então, tudo isso aí, a gente tem que pensar, tem que refletir, porque não é porque a gente acha que a vida tá ruim, a vida tá difícil, tem bastante obstáculos, tem pessoas que não gostam da gente, pessoas que estão tramando contra a gente, não é questão disso, a gente tem que ter noção que a vida após o desencarne, pelo suicídio, é muito pior. Então, tem uma outra passagem também, que eu vou resumir, porque acho que é muito interessante. Até vou deixar aqui no card aqui também, desse vídeo, esse vídeo completo. Tá? É um vídeo que tem no livro do Chico, não recordo qual é o livro agora. É um livro que eu até não conhecia o livro, né? Ele tem umas passagens assim, ó, que um rapaz, né, foi construir um local, né, um ginásio, e lá na frente, nesse ginásio, para poder testar a voz, né, ver a acústica do lugar, pediu, grita qualquer coisa para poder ver se tá bom aqui a acústica. E o cara gritou lá, busque Jesus. Né? Aí, de novo, faz de novo, busque Jesus.
Foi a terceira vez, mais alto, que não estou ouvindo, mais alto. Aí gritou, busque Jesus! E, do nada, houve um alvoroço na entrada do local, e lá nesse local tá um cara com uma arma, com um revólver, né? E perguntou, quem foi que gritou aqui, busque Jesus? Na verdade, confia em Jesus, desculpa, confia em Jesus. Quem gritou aqui, confia em Jesus? Aí tentaram, né, apaziguar, o cara tá com uma arma, não sabe o que vai acontecer, né? Aí, resumindo a história, o cara queria se matar. Ele estava lá no terreno baldio do lado, onde está com uma arma apontada, falando assim, Deus, Jesus, se você quer que eu me salve, se tiver alguma coisa que eu possa fazer, que eu consiga passar por essa dificuldade sem me matar, por favor, me dê um sinal. Aí foi aí que eu vi a primeira vez, confia em Jesus. Depois eu falei assim, de novo, Senhor, eu quero ter certeza. Aí, de novo, confia em Jesus, eu vi pela segunda vez. A terceira vez que ele ouviu, teve certeza confirmada e foi, né, ao encontro das pessoas. Então, os espíritos amigos estão sempre à nossa volta, nos inspirando, nos instruindo e auxiliando a gente. Tem vários livros, muitos livros que falam sobre essas passagens de pessoas que tentam se matar, e os espíritos ali ajudam a pessoa a não cometer suicídio, não cometer nada que afronte a sua vida. Então, são questões que a gente tem que levar em consideração. Então, essas dificuldades que a gente tem no dia a dia, é tudo questão de a gente saber entender que são nossos professores, são nossos mestres no dia a dia. E eu gostaria de falar com você, cara, Lara, seguinte, além da condição espiritual do suicídio no plano físico e no plano espiritual, essa condição, como é que a gente pode, então, se prevenir para não haver o suicídio? Como é que a pessoa que está pensando em suicidar, como é que ela pode fazer para não cometer esse ato? Uma oração salva, um controle mental, pensamento, como é que pode fazer? Isso, Jefferson, é uma questão interessante, sabe por quê? Porque a gente tem que pensar que quando a criatura acha que vai, pela via do suicídio, né, acabar com o sofrimento, né, ter uma morte ali sem dor, que às vezes está passando por uma enfermidade muito difícil, não vou acabar com a minha vida, que aí acaba a dor. O sofrimento moral dessa criatura, ela tem início quando ela começa a pensar no suicídio, quando ela começa a desenrolar ali, como é que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer. E aí, o que acontece? A nossa consciência, ela é indestrutível. Então, o suicídio, na verdade, é um ato de loucura, né? Como se você estivesse saltando num abismo que você não consegue enxergar lá embaixo, né? Que você está indo rumo ao desconhecido. E ali você tanto pode cair numa saliência do precipício, quando você pode esborrachar lá embaixo. Então, assim, é imprevisível, né? O que acontece? O Manuel Filomeno de Miranda, ele diz com muita propriedade que o que a gente precisa? Assumir a responsabilidade pela própria vida. A gente precisa fazer isso, a gente precisa se instruir nas leis de Deus, nas leis que regem a nossa existência, que nós precisamos nos aprimorar, nós precisamos reunir em nós valores, bons valores. Para quê? Para que nos momentos difíceis, nos momentos de desafio, a gente possa superá-los, né? Que a gente possa conseguir reorganizar a nossa vida de forma que a gente não precise, não tenha vontade de cometer esse desatino. Quantas vezes não acontece, por exemplo, a literatura espírita é muito rica nessa questão, que às vezes a pessoa ficou desempregada. Né? Eu gosto muito de dar esse exemplo porque a gente vê muito isso, né? O pai, que é arrimo de família, ficou desempregado, não tem como prover a família. Aí ele acha que ele suicidando, ele vai acabar com o sofrimento. Só que não vai. Né? Além dele cometer o desatino do suicídio, que ele mesmo vai sofrer, a família vai sofrer. E se ele esperasse mais um pouquinho, se ele aguentasse passar por esse momento de dificuldade, de provação junto com a família dele,
ali na frente, a situação dele ia ser resolvida, ele ia conseguir um emprego melhor, ia conseguir uma condição melhor de vida, né? Quem está doente, de repente surge um remédio que vai aliviar suas dores, que vai curar a sua doença. Então a gente não sabe o que o próximo minuto vai trazer. Então, realmente, é um mergulho no desconhecido quando a gente comete esse desatino do suicídio, né? E o que a gente faz? O Emmanuel, ele fala que a gente deve guardar a nossa existência como um dom sagrado do Pai. Por quê? Porque o nosso corpo material, gente, ele é um instrumento divino para que o nosso espírito, vestindo esse corpo de carne, possa desenvolver suas faculdades morais, seus valores, possa crescer, possa caminhar para a luz, possa viver para o amor e a glória de Deus. Emmanuel diz isso e realmente, gente, a gente precisa se conscientizar, né, de que é preciso ter paciência, é preciso ter resiliência, é preciso, gente, que a gente enfrente os desafios da vida trabalhando mais, servindo mais, ocupando mais o nosso tempo, né? E se alguém ao nosso lado está passando, você está detectando ali que aquela pessoa está com depressão, tem uma propensão ali a tentar o suicídio, tem que conversar com bondade, com paciência, né? E a pessoa que às vezes tenta o suicídio e não consegue levar ele a cabo, ela com certeza vai tentar de novo. Então tem que ter trazer entendimento dessa questão. Por isso é que é necessário conscientizar as pessoas de que a vida não acaba. Ela não, gente, em todos os momentos, todas as religiões, todas as filosofias, elas dizem que, olha, né, condenam o suicídio. Por quê? Porque é contrário às leis da natureza. Né? Ninguém tem direito de abreviar voluntariamente a vida. Né? Não é. Então, assim, durante a história aí, as diversas religiões, né, a moral mesmo, o conceito de moral das filosofias, vieram trazendo esse conceito. Não suicide. Você não pode tirar sua vida, é contra as leis naturais. Aí vem o Espiritismo e explica por que você não pode tirar sua vida, que a vida continua. Então, olha só o que acontece. Né? A gente precisa, na verdade, Jefferson, se engajar nessa tarefa de conscientização, tanto nossa quanto do outro. A gente tem que aurir forças para suportar com serenidade as dificuldades da vida, para que a gente se comprometa com os deveres que nos cabem a cada um de nós, sem reclamação, sem queixa. Por quê? Porque quando a gente reclama, quando a gente queixa demais, o que acontece? A gente só está tornando o nosso caminho mais difícil de percorrer, mais espinhoso. Então, se a gente está ali convivendo com alguém que está ali perturbado ou doente, que é de difícil convivência, gente, a gente precisa assistir essas pessoas com bondade, com tolerância, entendeu? Orar por essas pessoas, porque a oração, tanto nós orarmos para nós, como orarmos uns pelos outros, é essencial, porque aí a gente vai criando essa vibração energética em torno da gente mais saudável. Mais saudável. Então, olha, se você está numa situação que você acha que você está carregando muito coisa na sua vida, né? Que você está com problemas demais, problemas muito pesados, permanece sem se rebelar, que o suicídio é rebeldia.
Se a gente cede a essa rebeldia do suicídio, o nosso prejuízo é muito maior. Se a gente está passando por um processo de doença, seja ela qual for, suporta com calma, com equilíbrio, né? A gente precisa procurar reconhecer que o estado de adoecimento é fruto das nossas escolhas no passado, em outras encarnações. Em qualquer prova que nós estivermos enfrentando, qualquer que seja, gente, a gente precisa se armar de paciência, de coragem, fortalecer a nossa fé e não abandonar as obrigações que nos competem. Qual a maior obrigação que a gente tem? Permanecer vivo enquanto Deus quiser. Trabalhar e servir. Então, é preciso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, se eu não me engano, fala, né? Você precisa de calma e resignação para você poder caminhar com confiança no futuro. Por quê? Porque a calma e a resignação vão trazendo serenidade ao espírito. E isso é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Leiam lá capítulo 5, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, gente, o que a gente precisa, eu acho ótimo que o Manuel Filomeno de Miranda fala, é assumir a responsabilidade pela nossa própria vida. Se as coisas estão ruins, a gente é culpado. Nós mesmos somos. Não, nem que não seja nessa vida, mas em outras, porque tudo vai repercutindo de uma encarnação para outra. Então, vamos assumir a responsabilidade pela nossa própria vida, começar a agir como filhos de Deus, com a dignidade que é ser filho de Deus e compreender que a vida não acaba. Se o corpo material acabou, o espírito é imortal, ele continua a vida. Seja no plano espiritual, reencarnando novamente. E o suicídio, gente, realmente é um desatino. Leiam Memórias de um Suicida. Procurem alento na literatura espírita, que é muito consoladora, muito instrutiva, muito elucidativa sobre a questão do suicídio, sobre as consequências do suicídio. O Jefferson me fez uma pergunta lá no início. Suicídio é crime? É uma transgressão à lei de Deus, então é crime. A gente não tem o direito de dispor da própria vida. Né? Vamos continuar no caminho firmes, com fé, com coragem, por maior. Ah, Lara, mas falar é fácil, né? Falar é fácil mesmo, gente. Fazer exige esforço e disciplina. E é isso que a gente está aqui para desenvolver: esforço e disciplina no caminho do bem. Muito bem, Lara, é bem isso mesmo, né? E tem também a questão da família, né? Quando a gente comete suicídio, os familiares que nos amam vão sentir muita saudade, né? Vão sentir muita aflição, que sabe, de certa forma, sabe que o suicídio, qualquer religião que você for acompanhar, é um crime, né? Então, para o católico, o suicida está no inferno, para o evangélico também. Então, cada um tem a sua forma de abordar, mas... Oi, Jefferson, acho que travou sua internet. Vamos ver se o Jefferson consegue voltar, né, gente? Oi. Voltamos. Isso acontece, viu, gente? São perrengues tecnológicos. Todo mundo passa por isso de vez em quando, né? A gente depende da internet para estar aqui, então isso acontece, né? Não tem problema. A gente volta, cai, a gente volta e termina, né? Você estava dizendo, Jefferson. Então, vou passar no começo, né? Então, a gente tem que pensar na família.
né? Porque a família está sempre quer nosso bem, né? Nos ama. E aí, quando a gente comete suicídio, as pessoas que estão à nossa volta, os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, todas essas pessoas sentem nossa falta, né? Então, a gente vai deixar essa saudade no coração das pessoas. A gente tem que ser, não, tem que ser pouco egoísta, né? Porque o suicídio também é um pouquinho egoísmo da nossa parte. A gente pensa só em nós, a gente não está pensando no próximo, nos outros que estão à nossa volta, né? Então, a gente tem que pensar nisso, tá? Acho que é interessante a gente ter esse pensamento para poder evitar também, né? Porque você pode, talvez, passar por uma dificuldade, passar por um problema de saúde, um problema de relacionamento, qualquer coisa que possa te induzir a isso, mas os teus familiares estão sempre do teu lado, né? O seu pai, tua mãe, teus irmãos, teus melhores amigos, as pessoas gostam de você, eles querem estar ao seu lado, então eles querem ter uma convivência com você mais tempo. Se você comete suicídio, você vai estar indo para o plano espiritual mais cedo. E o que o plano espiritual fala, né? Que o umbral, ele é light em vista do Vale dos Suicidas, né? Porque o Vale dos Suicidas é complicado. Lá, o pessoal, Maria fica louco. Se você não desencarnou maluco, você fica dependente mental lá, né? Mesmo, né? Então é bem complicado, né? Então pense nisso antes de você cometer qualquer suicídio. Pense em você daqui alguns minutos, né? Pense que as dores que você sentir muito mais são mais atrozes do que aqui. Pense que eu acho assim, que você tem que parar, esperar a cabeça esfriar, refletir, meditar as consequências, meditar todas as circunstâncias que estão envolvidas nesse problema que está com dificuldade, e também você pensar, pô, é uma fase, é um momento que a gente está vivendo, isso pode acontecer, né? Passar por um mês, 2 meses, um ano, mas lá na frente isso vai ser resolvido, vai ter uma solução para isso. Faz uma oração, pede a Deus que te ajude, que te inspire. Se você estiver com uma dificuldade muito grande, você pode buscar um profissional, né, um psicólogo, um psiquiatra, né? Tudo isso aí muito ajudando. E também, busque também o trabalhar. Busque você também buscar a questão do centro espírita, um passe magnético, um atendimento fraterno, uma palestra, todas essas terapêuticas espíritas vão te ajudando. E também, se você puder também procurar ajuda profissional, é muito importante, né? Isso vai ajudar bastante você a ter uma conversa com alguém que é diferente da sua família. Porque às vezes você não quer se abrir com seu familiar, com seu amigo, você quer se abrir com uma pessoa diferente, né? Então, isso vai ajudar você também. Então, Lara, para a gente fazer essas considerações finais, porque a gente já passou um pouquinho do tempo, né? Eu só queria dizer, Jefferson, já que incluindo nas minhas considerações finais, que essa questão da família é muito importante, porque quando a gente suicida, a gente não faz ideia do que vai acontecer com a nossa família, e às vezes a repercussão do nosso suicídio na nossa família é extremamente doloroso, não só pelo sofrimento, né, da pessoa não estar mais junto com você, de ter cometido a loucura do suicídio, mas também como no livro Memórias de um Suicídio, Camilo conta, né, que um colega dele lá, que ele fez lá no Vale dos Suicidas, e foi resgatado pelo servo de Maria junto com ele, o que aconteceu? Ele perdeu a fortuna dele e cometeu o suicídio. Ele tinha a esposa, uma filha pequena e um filho já adolescente. E ele achou que se ele suicidasse, ele ia poupar a família da vergonha. Só que o que aconteceu? Ficou a esposa e os 2 filhos, tomaram a casa dele, né? Então colocaram a família na rua, o filho entrou para a delinquência, a mulher ficou desatinada e começou a se prostituir, botou a filha para se prostituir também. Então, olha a situação. E quem foi o responsável por isso? Ele é corresponsável, porque se ele não tivesse cometido suicídio, ele teria condição ali de proteger a família dele melhor, né? Caminhar junto. Então, gente, as repercussões do suicídio não são só para o espírito que suicida, mas é para quem está no entorno dele. E às vezes são consequências gravíssimas.
gravíssimas. E isso pode levar aquele espírito a enlouquecer quando ele fica sabendo dessas situações. Então, o melhor caminho para nós é manter a serenidade, o máximo que a gente puder, mesmo diante das dificuldades. Se está difícil, se você não está aguentando, procure a ajuda de um profissional, procure a casa espírita, né? Que lá tem um atendimento fraterno, você vai poder desabafar, você vai poder ser instruído quanto a essas questões. Procure conhecer o espiritismo, a doutrina espírita, a literatura espírita é riquíssima. Se instrua, busque o conhecimento, mas não cometa a loucura do suicídio, porque não resolve nada. Nada. Nós somos espíritos imortais, nós não morremos. O seu corpo pode morrer, mas o seu espírito não. E o seu espírito é aquele que pensa, que fala, que age, né? Então a gente chega no plano espiritual numa condição muito complicada se a gente sai da vida material pela via do suicídio, né? Então, e ore, faça oração, mantenha o hábito de orar todos os dias, ore por você, ore pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelos seus entes queridos. Sempre a prece é um instrumento que é de auxílio imediato. Quando a gente está numa situação de desatino, feche os seus olhos, nem que seja assim, Deus me socorra que eu estou em apuros. O auxílio vem, o auxílio vem. Sempre vem. E vocês vejam no caso do Feliciano e o Camilo contando a dificuldade que o espírito suicida tem até de se equilibrar para fazer uma prece, o quão difícil é. Então, assim, ore, ore, porque isso vai te ajudar a se fortalecer para você continuar a sua caminhada. Muito bom, Lara. E também é interessante a gente falar que no livro Nosso Lar, né, tem o caso do André Luiz, que ele desencarnou também por um suicídio voluntário, né, através da bebida, através da vida do Edivana que ele tinha, né? Ele ficou há 7 anos sendo acusado, suicida pelos colegas que estavam ao lado, né? Então, imagina... E ele não entendia, né, por que eles chamavam ele de suicida. Ele falou, não, morri por conta da doença, né? Fiz a cirurgia. Ele não entendia porque eles acusavam ele de ser suicida, né? Isso. Só depois que ele foi resgatado, conseguiu ser resgatado, né, depois de 7 anos, através de uma prece sentida do coração, que conseguiu ser resgatado, e aí foi descobrir no hospital que ele foi suicida involuntário, né? Então, e uma coisa muito interessante que o médico Henrique de Luna fala, que muitas pessoas passam por isso. Talvez metade da população passe por isso. Então, a gente comete suicídio sem saber, né? Isso é muito, muito triste, a condição do ser humano após o ato, né? Então, Oi, pode falar. Não, eu concordei com você, falei, realmente, e é isso mesmo. Então, antes de finalizar, eu queria falar com vocês o seguinte, que nós temos aqui um livro, aqui está espelhado, que é Suicídios no Mundo Espiritual, que é um opúsculo, né, que eu desenvolvi, que eu organizei, com algumas passagens das obras de Kardec, de Chico Xavier, né, e eu fiz essa coletânea, são 100 páginas, praticamente, que você pode ter acesso aí de forma gratuita, tá? Vou deixar o link aqui na descrição, e também aqui no comentário fixado, essa obra que está digital, tá bom? É gratuito, não precisa pagar nada, você pode passar para outras pessoas, mas não esqueça também de ler e estudar Memória Suicida, que é um livro exemplar. O livro que tem mais detalhes sobre isso é esse livro, tá? Esse aqui, use só como complemento, porque... Leiam, gente, baixem lá no Espiritismo na Prática, né, Jefferson? Isso. Esse aqui é só um complemento, por quê? Porque o que está lá na Memória Suicida está aqui também, tá bom? Então, esse livro aqui, só para terminar, esse livro aqui, a gente não tem nenhuma passagem, nenhum trecho da Memória Suicida, porque Memória Suicida é uma obra espetacular, está tudo detalhado, é difícil a gente tirar alguma coisa que a gente quer copiar todo o livro praticamente, né? Então,
fiz esse opúsculo aqui para você poder ter noções de outras obras que falam também sobre o suicídio, certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Agradeço vocês aí pela companhia, tá? Se inscreva no canal, deixe seu like, comenta e compartilha. Divulgue para os seus amigos, divulgue para as pessoas que estão com depressão, pensando em tirar a sua própria vida. E é muito importante que você também leia e estude Memória Suicida, assim como você pode também acessar nosso programa anterior, que a gente falou sobre depressão, tristeza e desânimo, que é um complemento daqui também, desse programa de hoje. E obrigado a todos, então. Obrigado, Lara. Boa noite para você. Eu que agradeço, Jefferson. Muito obrigada. Obrigada a você que ficou aqui com a gente até agora. E fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, gente. Até mais. Tchau, Jefferson. Tchau, tchau. Assim que seja. Muita paz.